E aí, galerinha estrelinha, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 27 do Brasileirão. É isso aí, então já segue com a gente, deixa o like aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, não sei, essa parte aqui. E prepara o palpite de vocês para resenhar com a gente. É isso aí, se cravar 3, que a gente chama aqui de imitar, você avisa lá no Insta e a gente vai falar seu nome aqui na próxima rodada. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dicas de aposta, a gente traz essa resenha, estatística, achismo, vocês participam com a gente nos comentários, é isso. É isso aí, falando em cravadas, né, até que enfim veio aí, né, como é estranho isso aí, né? Mas enfim, Sport Fluminense 2x1, eu consegui cravar esse jogo. Internacional 1x1, o Felipe cravou aí, jogo difícil, né? Botafogo 2x1 Bahia, nós dois cravamos esse jogo e vitória 1x0 no Ceará, que eu falei que é pela intuição, né? 1x0, consegui cravar também, então consegui cravar 3. Depois de quase... Manda lá no Insta. Depois de 15 rodadas. Mas não ficou só na gente não, tá? Teve o Edson Citério aí também, que imitou, parabéns, meu amigo. Foi junto bem comigo. demais, bem demais. Essa rodada agora vai alguém junto com o Felipe de continuar. Começou a jogar pressão, eu não consigo. Continuar nesse estilo aí. Nessa vibe, né? Nessa vibe. Vamos lá então, sem mais delongas, então. Vamos lá, Alisson, manda aí pra nós. Você pergunta. Porque eu quero que você continue imitando, né? Entendi. Então eu pergunto e você manda aí o gabarito. Fluminense, Atlético Mineiro. Vamos lá, sem pressão então. 2x1 Fluminense. Vou de Fluminense 2x0. Show de bola. O Fluminense tá 4 jogos sem perder. Em 11 jogos em casa tem 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 9 jogos, em 8 vezes teve 2 ou menos gols. É incrível como tem poucos gols nos jogos do Fluminense. Eu vou lá e boto 2x1, né? Tudo bem. Tá 4 jogos sem perder em casa pro Galo, né? O que conta muito a favor. E a curiosidade é que o Fluminense é o segundo time que menos empatou no campeonato. Ou seja, ou ganha ou perde. Pega o Atlético Mineiro que não perde a 3 jogos. Nesses 3 jogos não sofreu gol, vai lembrar. Dos últimos 10 jogos, em 9 vezes, teve 2 ou menos gols, muito pela zaga, né? O Atlético Mineiro toma muito poucos gols. E fora de casa só tem 2 vitórias no campeonato, que é muito pouco, onde em 13 jogos só fez 9 gols. Então, por isso, o Fluminense em casa, 2x1. Maravilha, eu fui de 2x0, confiante aí no Fluminense como mandante, onde se sai melhor, vem de bons jogos, né, nas últimas rodadas, e pega o Galo, que, como você disse, mesmo vindo bem no recorte aí recente, mas fora de casa, manda mal demais no Brasileirão. Então, 2x0. Show. Bragantino e Grêmio. 1x1. 1x1 também. É isso. Bragantino, né, não consegue sair de uma fase incrível, são 5 jogos já sem vencer. Vem levando gol a 17 jogos seguidos, é quase certo de levar gol, não é possível. Teve ambas nos últimos 6 jogos também, ou seja, faz gol e leva gol. O fato positivo é que não perde a 5 jogos seguidos contra o Grêmio. Grêmio que já está 4 jogos sem perder, nos últimos 6 jogos, 5 vezes teve ambas também. O time está 4 jogos sem perder fora de casa também. O fato negativo é que nos últimos 4 jogos que enfrentou o Bragantino fora, perdeu 3 e empatou 1. Então, o tempo tá boa desfavorável ao Grêmio, mas o Grêmio tá um timezinho chato aí, né? Quando visita outros times, o Bragantino numa fase, mas joga em casa, enfim, 1x1, vamos marcando, só pensei nisso. De bola, você trouxe tudo que eu poderia dizer aqui, realmente o Bragantino nessa fase, mesmo sendo mandante, não tá valendo muito, né? O Grêmio realmente um momento melhor, mas fora de casa o rendimento cai um pouquinho e tem esse tabu contra o Bragantino, principalmente fora. Então, juntando o útil ao agradável, pelo menos a gente concorda que os gols ambos têm uma grande chance de sair, né? Que é o que vem acontecendo com eles. Bom, seguindo aí, Alisson, Internacional e Botafogo. 2x1 Botafogo. Gol de Botafogo 1x0. Show de bola. O Inter, né, não vence a 5 jogos seguidos e vem levando gol a 16 jogos seguidos. Nos últimos 6 jogos, 5 vezes teve 2 ou mais gols. E nos últimos 7 jogos, 6 vezes teve ambas marcando também. Ou seja, jogos sempre movimentados. Jogando em casa tem o mesmo número de vitórias e derrotas, incrível como o Internacional esse ano, né? Tá muito mal, principalmente em casa. Pega o Botafogo, que é o 4º melhor visitante do campeonato, vai lembrar. Nos últimos 10 jogos só perdeu 3 vezes. Tá 3 vitórias seguidas contra o Inter também, um tabu a favor. E nessas 3 vitórias nem sequer levou gol. Então, eu acho que o Botafogo, no momento, aí tem um tabuzinho também a favor, 2x1 Botafogo. Maravilha, mano. Eu fui de Botafogo 1x0, achando que talvez seja um jogo um pouco mais fechado, né? O Inter realmente vem num momento muito ruim, o Botafogo melhor no campeonato. Tem um tabu interessante que você trouxe contra o próprio Inter, né? Que pode pesar para esse jogo, ainda mais uma fase ruim do mandante. O Botafogo 1x0. Show. Corinthians e Mirassol. Difícil, hein, mano? Eu vou de 1x1. Cara, esse eu vou de Corinthians 2x1. Show de bola. O Corinthians já tem... Muito tempo que eu não penso em derrota pro Mirassol. Tem dificuldade de falar que o Mirassol vai perder, né? Incrível. Campanha boa. Vamos lá. O Corinthians já está 3 jogos sem vencer.
Em casa tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? Totalmente ali, enfim, na média. Dos últimos 5 jogos em casa perdeu 4 vezes. Fato positivo que está 6 vitórias seguidas contra o Mirassol em casa. É muito bom aí. Mirassol, que nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. É o quinto melhor visitante do campeonato. Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes, teve 2 ou menos gols. No confronto direto, vem levando um gol a 14 jogos seguidos. Ou seja, sempre quando faz um gol no Mirassol. Então, por isso, 1-1, acho que está achando equilíbrio. Maravilha, mano. Eu vou de Corinthians 2-1, mesmo não sendo que o momento mostre, né? Realmente um empate teria um pouco mais de coerência, ou talvez até a vitória do Mirassol, que faz uma campanha melhor. Mas acho que pelos últimos jogos do Corinthians, mesmo o último, que não conseguiu um resultado favorável, mas fez uma boa partida, saiu com aquele gostinho de que poderia, né, ter conseguido o resultado, acho que agora chega mais forte, jogando em casa. Então acho que consegue aí vencer o Mirassol, mas jogo difícil, 2-1. Show. Vasco e Vitória. Vasco 3-1. Vou de Vasco 2-0. Show. Vasco, depois de 7 jogos invicto, voltou a perder, né? Mas, porém, foi fora de casa contra o Palmeiras. Em casa, nos últimos 10 jogos, só teve 2 derrotas. Lembrando que só uma, né? Nos últimos 10 jogos, só uma derrota foi em São Januário. Quando o Diniz tem sempre jogo movimentado, ou leva goleada, ou faz goleada, enfim. Ambos marcando, geralmente também tem. Porque dos últimos 9 jogos, em 7 vezes, teve ambos marcando. Pega o Vitória, que depois de 3 derrotas seguidas, conseguiu vencer em casa. Porém, fora de casa não venceu nenhum jogo ainda nesse campeonato, onde tem 13 jogos, onde em 13 jogos só marcou 6 gols. Vai lembrar que venceu o Vasco no primeiro turno, né? Então, é uma pedra no sapato do Vasco aí no primeiro turno, pode ser que possa se repetir. Mas vou de 3-1 no Vasco. Beleza, mano. Eu vou de Vasco 2-0. Realmente, os jogos do Vasco quase sempre aí com gols para os dois lados. Mas tentei me apegar um pouquinho ao que aconteceu contra o Cruzeiro, né? O Vasco jogou bem, defensivamente também se saiu bem e conseguiu vencer sem sofrer gols. Me apeguei um pouco para trazer esse resultado, mas em resumo que você já trouxe, um bom mandante, né? Quando joga no seu estádio, contra um péssimo visitante. Então, Vasco 2-0. Muito pegado, você. São Paulo e Palmeiras. Eita, clássico. Vou de 2-1 Palmeiras. Vou de 1-1. Cara, vamos lá. São Paulo, depois de 4 derrotas seguidas, voltou a vencer e voltou a marcar gol, né? Tava 4 jogos sem marcar gol e fez 2 gols aí fora de casa. Em casa tem apenas 3 derrotas no campeonato. Tá 3 jogos sem perder em casa pro Palmeiras também. Né? Clássico é sempre difícil. Nos últimos 9 jogos teve 2 ou menos gols, muito, né? Por causa desses jogos aí que fez poucos gols. Palmeiras nos últimos 10 jogos só perdeu uma partida. Fora de casa só tem 2 derrotas, sendo o segundo melhor visitante. Nos últimos 7 jogos, em 5 vezes, ambas marcaram. E tá 6 jogos sem perder pro São Paulo. Então, jogo difícil, equilibrado, mas ainda vou de Palmeiras 2-1. Maravilha, mano. Eu fui de 1-1 realmente pensando no equilíbrio de ser um São Paulo mandante, de que uma hora ou outra consegue fazer boas partidas aí contra o Palmeiras. Normalmente histórico mais recente de Copas, sim, né? Mais do que no Brasileirão. Mas, enfim, pode ser aí um adversário forte para enfrentar o Palmeiras, que vive um ótimo momento. Se fosse para ser mais coerente com o estatístico, o momento realmente o Palmeiras não tem o que falar, né? Mas foi um pouco nessa questão mesmo de clássico. Então foi de 1-1. Show. Bahia e Flamengo. Outro jogo difícil, mano. Vou de 1-1 esse jogo. Vou de 1-1 também. Caramba, vamos lá. Bahia não vem numa boa fase. Nos últimos 6 jogos só venceu uma partida. Lembrando que só tem uma derrota em casa. O lance do Bahia é esse. Em casa vence, fora de casa vai muito mal. Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes teve ambos marcando. O fato negativo é que tá 12 derrotas seguidas contra o Flamengo. Né? Nem 12 jogos sem perder, sem ganhar. 12 derrotas. O fato curioso também é que nos últimos 10 confrontos entre eles, em 6 vezes teve expulsão. Incrível, né? De 10 jogos, 6 vezes teve expulsão. Ou seja, que gosta de botar cartão vermelho aí, não é hora. O Flamengo, né, caiu um pouco de rendimento nos últimos jogos, né? Nos últimos 4 jogos só venceu uma partida. Apesar disso, no geral, né, tá em 10 jogos só perdeu uma. Junto com o Palmeiras, são os melhores visitantes do campeonato. Então, vou botar 1-1 nesse jogo. O Flamengo caiu um pouco de rendimento, o Bahia em casa é muito forte e vai ter expulsão, então é o que vai dar 1-1. Convicto, hein? Eu vou de 1-1 também por esse equilíbrio, cara, mas sinceramente até pensei em colocar a vitória do Bahia, porque claro que o Flamengo pode voltar a fazer uma boa partida, tem um histórico bom contra o Bahia, mas se a gente pegar os últimos jogos, realmente caiu muito o rendimento. Só não foi derrotado porque o outro time não soube aproveitar. Mas se pega um Bahia num dia inspirado, com certeza o Bahia tem muita chance de sair com a vitória. Mas nesse momento ainda fui de 1-1. Juventude e Fortaleza. 1-0 Juventude. 1-1 também, Alex. Vamos lá, a Juventude não perde há 4 jogos, porém não vence a 6 jogos, né? Ou seja, dá 4 empates seguidos. Das 6 vitórias que tem no campeonato, 5 foram em casa. Tem jogos pouco movimentados também. Nos últimos 7, não passou de 2 gols.
Pega o Fortaleza, que dos últimos 10 jogos tem 2 vitórias apenas. Lembrando que nessa sequência foram 7 derrotas, ou seja, nem empatar conseguia, perdia, né? E o fato positivo é que não perde para o Juventude há 11 jogos. Tabu gigante aí, mas mesmo assim o Juventude jogando em casa 1-0. Maravilha, mano. Eu fui de 1-1, Juventude mandante, a gente sempre tem ali, né, um pouquinho de vontade de colocar a vitória, lembrando de quando foi um mandante bem melhor, que tem sido, né, durante essa temporada, que realmente não faz uma temporada boa, mas como o Fortaleza começou a apresentar uma tentativa de recuperação, melhorou um pouquinho os últimos jogos, começou a voltar a vencer, então ainda não senti tanta confiança no mandante, por isso eu fui de 1-1. Show. Cruzeiro e Sport. 3-0 Cruzeiro. Ah, eu sou 3-0 também, Cruzeiro. Meio vai dar zicada isso aí. Vai. Enfim. 0-0 tá pronto aí. Tem muito o que falar, né, cara? Cruzeiro, depois de 6 vitórias seguidas, né? Já está 2 jogos sem você, né? Vai lembrar, mas são 2 jogos aí contra o Vasco, né? Que é difícil ficar o Vasco lá. E contra o Flamengo jogou até bem, né? Então, assim, são derrotas que dá para passar. Lembrando que é o segundo melhor mandante do campeonato, né? Costuma ter poucos gols em seus jogos. Nos últimos 7 jogos, em 5 vezes teve 2 ou menos gols. Ou seja, também muito pouquinho não leva gol. Né? Sport praticamente rebaixado, vem tentando pontuar nos últimos jogos. Nos últimos 5 venceu, nos últimos 5 só perdeu 2, na verdade. Fora de casa só tem 1 vitória no campeonato. Então, assim, é muito chance, né, de Cruzeiro vencer, até com a goleada, mas futebol sabe que tudo pode acontecer. Mas vamos 3-0 Cruzeiro. Sim, com certeza. Eu fui de 3-0 também, imaginando que o Cruzeiro vai fazer gols, né? É um ataque muito bom, é um dos grandes ataques aí do campeonato. E pega o Sport, que não é uma das piores defesas do campeonato, tem essa, né? Não é um time assim tão goleado, mas que vem mal demais, vem se arrastando ali, tentando fazer um pontinho ou outro, mas acho que contra o Cruzeiro realmente vai ficar difícil, ainda mais na casa do Cruzeiro, né? Se fosse na casa do Sport, de repente até um placar um pouco menor. 3-0. Pra fechar, Alisson, Ceará e Santos. Ceará 2-1, mano. Eu fui de 1-1 nesse jogo. Show. Ficar de 1-1 mesmo. Vamos lá. Ceará nos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes. Nos últimos 8 jogos, em 7 vezes, teve 2 ou menos gols, ou seja, jogos pouco movimentados. Recebendo o Santos em casa, tem bastante equilíbrio. Nos últimos 5 jogos, teve vitória para ambos, 2 vitórias para ambos e 1 empate. Incrível como tem essa, desequilíbrio aí. Pega o Santos, que não perde há 5 jogos. Fora de casa tem apenas 3 vitórias, né? Tá lá em cá, mas tá mais para baixo que o melhor, né? Também tem jogos pouco movimentados. Lembrando que empatou 4 vezes nos últimos 5 jogos. Vem de bastante empates aí. Jogo equilibrado, mas eu vou de Ceará 2-1. Show de bola, mano. Eu fui de 1-1. Realmente o Santos fora de casa não dá pra, né, ter tanta positividade. É um time que tem se saído melhor. Positividade. Veio na cabeça, eu falei, né? Veio, eu falei. É um time que se sai melhor como mandante. Só que aí do outro lado tem o Ceará, que também não faz um ótimo campeonato, enfim. Então é aquele jogo que a gente vai no equilíbrio de 2 equipes que não fazem um campeonato muito bom. Bom, a Positivo devia patrocinar o Santos. Enfim, com essa imagem patrocina. Com essa te encerra aqui. Deixa os comentários de vocês aí embaixo. Aproveite para resenhar, aproveite o vídeo aí. Valeu.